Faz um barulho como se estivesse dando um tiro pra cima. Tá. Bom dia! Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Sejam muito bem-vindos ao pior programa da história. Sendo gravado aqui num saguão aqui de um hotel meio ruim que a gente está aqui. Por quê? Porque a Latam fudeu a nossa vida de várias formas. Aí, ó, obrigado pra Latam, querida Latam, né? E deixar bem claro aqui que a gente não vai gravar mais em viagem em quarto de hotel. Porque, claro, né, a última vez que a gente gravou, o José tá aqui com isso, né? Ficaram ali nos comentários falando que a gente estava fazendo coisas em quartos de hotéis ali, 3 homens, 2 camas, não sei o quê. E eu não gosto desse tipo de assunto, deixando bem claro que, inclusive, isso é um assunto que a gente nunca falaria para as pessoas. Então, se quiserem saber o que aconteceu entre Matheus Malheiros e Douglas Ribeiro no quarto, é assunto de Matheus Malheiros e Douglas Ribeiro. Eu não vou falar, o José não vai falar, Breno não tem nada a ver com essas motivações escuras. O que eles fazem no quarto é coisa deles, o barulho que eu ouço é barulho deles e a vida deles é a vida deles. Então, cuidem da vida de vocês e não fiquem perguntando para Matheus Malheiros e Douglas Ribeiro o que aconteceu naquele grande quarto de hotel ontem à noite. E começando então agora o programa, Brenner, quer começar uma notícia? Porque a gente tem o roteiro foi escrito agora. Bom, celebremos a juventude, né, desses garotos que o Edson comentou aqui. O importante é fazer o que o coração manda, não é mesmo, Edson? Então vamos começar com as notícias internacionais, tá? É um modus operandi meio improvisado que a gente vai ler no computador aqui, por falta de estrutura. Tá? Então perdoem-nos de maneira antecipada. Para começar com os 300 voos que foram cancelados no final de semana na Alemanha em função da paralisação do aeroporto de Hamburgo. Greve, uma greve chamada de relâmpago na Alemanha, que está acontecendo agora, durante 24 horas, nos aeroportos alemães, que se estendem por vários aeroportos, mas começou por Hamburgo e afetou a gente. Inclusive já está em 13 aeroportos ali na Alemanha, né? Então assim, é uma greve que não tem hora para acabar. A gente tinha um voo que a gente chegaria na Alemanha hoje, agora, se o avião não caísse no mar, a gente estaria chegando por agora, né, mais Exatamente. ou menos. Então, estamos aqui em São Paulo. Talvez, inclusive, não vamos mais para a Alemanha. Pode ser que a gente mude aí para Codó, no Maranhão. Uma decisão que a gente está tomando entre grupo aqui. Ou Palmas, no Tocantins. Palmas também, grande cidade ali, cheia de rotatória, que pode ser o nosso destino ali para passar bons dias. Ou Daguestão, para ir lá espancar o... Ou Daguestão. Pessoalmente. Passei vários dias aqui tentando convencer uma pessoa a mandar o filho com 2, 3 anos para o Daguestão esquecer, mas a pessoa não quer mandar. Um abraço para você. E seguindo aí também com a China, que impõe tarifas de até 15% sobre produtos agrícolas dos Estados Unidos. Mais uma face aí da guerra comercial entre essas duas grandes potências aqui, deixando bem claro aí que no comitê do partido chinês, o grande PCC, né, um dos cabeças lá, que eu não vou lembrar o nome agora e não está no texto, explicou que se os Estados Unidos realmente quiser alavancando uma guerra comercial, a China irá até o fim. E esse posicionamento dessa nova tarifa de 15% frente à importação de produtos norte-americanos deixa bem claro aí o interesse da China em não ceder a pressões americanas. E o que vai acontecer a partir disso? Será que teremos mais tarifas, Brenner? Não dá para saber, né? Dizem que sim, mas no final não acontece nada. Do que disseram. E pra gente tá bom também, porque a gente exporta commodity e vai seguindo assim. E se for taxar o contrário, a gente já taxa 100%. E também temos aqui a inflação medida pelo IGPDI. O que é IGPDI, meu grande guerreiro de Gondor? IGPDI é basicamente a inflação da indústria, né? Então a gente tem ali o IGPM, vários índices que medem a inflação anual, mensal e também anual, né? E a de fevereiro, né, disparou aí 1%. Para vocês terem ideia, em janeiro foi 0,11, então a gente teve uma grande alta aí na inflação da indústria. Tudo que sobe para a indústria necessariamente vai na ponta final do consumidor. Então vocês podem ter certeza ali que alguns itens que a gente vai citar aqui vai ter um grande aumento aí nas próximas semanas, então fique atento a isso. Deixando bem claro que a indústria ainda é pequena, né? A gente ainda é um país não tão industrializado quanto a gente deveria ser. E começando então com os índices agora, para vocês entenderem de maneira bem rápida o que aconteceu no mercado nesses últimos dias. Hoje é segunda-feira, né, que a gente está gravando agora pela manhã, aqui em Chique, Bahia, né? Então, todos os índices de agora são o que aconteceu no final de semana. Quer começar? Vamos falar nas Américas aí. Temos Dow Jones caindo, S&P 500 também, Nasdaq. Todos caindo ali entre 0,5% e 1%, tá? Mercados asiáticos e mistos.
E me distrair aqui. Os mercados asiáticos aí, né, eles estão de maneira mista. Caralho, colocar mistos aqui, porra. Pra que colocar essa merda? Subindo e descendo ao mesmo tempo. Então não tem como eu falar direito para alguma coisa. Única. Sem direção única. A gente tem ali Japão subindo, descendo. Então a gente não foda-se. Não importa o mercado asiático nesse momento, porque não tem uma direção única, então não é um grande movimento global. É isso. Também temos aí então a inflação na China, né? O preço do consumidor caiu 0,7 em fevereiro. Caramba, uma queda na China. Comparação anual, então a primeira queda em 13 meses devido a fatores sazonais e pressão deflacionárias. Já esperava aí, ô José Jagger, uma deflação na China? Cara, a gente já está vendo aí um movimento de inflação na China muito peculiar por conta que eles estão movimentando essa economia, estimulando a economia de diversos fatores, estão até destruindo e construindo prédio, como a gente sempre fala aqui, então não era esperado. Então uma deflação na China de 0,7 em fevereiro aí. Temos Xangai aí na China em 0,19, Nikkei no Japão subindo 0,38, a Hong Kong menos 1,85 aí com essa deflação, KOSPI na Coreia do Sul 0,27, ninguém se importa, e a Austrália ninguém se importa menos ainda, só o Volkanovski, grande lutador ali, peso pena, subindo 0,18 aí. Pra quem gosta de música, o Man Network é de lá, né? Nossa, you speak my language, essa, né? É. Beleza. Na Europa também temos os mercados europeus operando majoritariamente em alta, né? Com um destaque aí para a grande Alemanha, que está estável, apesar de todas esses grandes... essa paralisação que está tendo nos aeroportos ali pela Vind, né? Que é hoje a base sindical ali que está organizando essa paralisação. Pode ser, inclusive, que a partir de amanhã reflita, né? Então, por enquanto, está tudo bem. Continuando então, vamos lá com as commodities, o grande Brenner Nepomuceno. Então a gente tem o petróleo WTI subindo 0,04%, indo a 67,07 o barril. O Brent subindo 0,09%, indo a 70,42 dólares o barril. Estabilidade, né? Estabilidade nos preços no fim da última semana. A gente tem o minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, caindo menos 0,71 a 769 yuans. E o Bitcoin que segue derretendo cada vez mais. Cara, o Bitcoin já está em 81 mil dólares. Há um mês atrás a gente falava aí da máxima de 100 mil dólares, já está em 81. Deixando bem claro aí o que está acontecendo. Volatilidade como sempre, cara. Então você aí que tem... Voltando agora para as bases, né, de investimento, se você tem uma porcentagem relevante da sua carteira em Bitcoin, já está errado, porque olha a volatilidade que essa criptomoeda tem aqui, é muito grande. Então, se perder 20% aí de todo o seu patrimônio que está alocado em Bitcoin, não é uma perda, né, porque está imobilizado ali, mas deixando bem claro que é alto risco, cara. Bitcoin é alto risco, apesar de ser a maior moeda de blockchain digital que a gente tem hoje. Então, cuidado com o Bitcoin. É ruim? Não, é maravilhoso por diversas formas, mas... Dá pra sonegar imposto? Dá pra... E não fui eu que falei de isso. acordo com o José Jagger aqui, dá Maneiros. pra sonegar imposto aqui, ó. Qual o CPF mesmo aqui, só pra fingir. Paulo Maneiro, 031, 540, 530. Isso, jogar o CPF Editor. do Malheiros. Então é isso, vamos começar agora, né? Sem corte, sem edição. Você que chegar até o final desse programa sabe que você é um herói, porque é um programa que tá uma coisa linda, né? Então, começando aí com esses quase 300 voos cancelados até agora, né? Partindo do princípio de que todos os voos ali na Alemanha, nos 13 maiores aeroportos, continuam sem descer nenhum tipo de avião, inclusive o nosso, né? E o Sindicato Alemão Verde não notificou previamente a ação dos trabalhadores do aeroporto, coisa que é comum, né? A notificação, olha, teremos uma greve, somente pararam, né? Depois de 10 voos que já haviam, inclusive, sido realizados pela manhã. Então, a paralisação já levou ao cancelamento de 144 chegadas, isso quando a gente pegou a notícia de manhã, 139 partidas, afetando mais de 40 mil passageiros, inclusive 11 pessoas que estão aqui. 10, o Paulo 10, o Paulo já está lá, né, Paulo? São 12, né, então. Inclusive, fala aí curiosidade da Qatar para os nossos ouvintes aí, que a Qatar mandou uma equipe lá para a Alemanha para descer os voos e falaram assim, ó, aqui vai descer os nossos voos. Qatar tem uma bola desse tamanho aqui, né? Falou, a gente vai descer, e desceu no aeroporto de Alemanha, né? Então não cancelaram nenhum voo. Todos eles fizeram, enfim. E o sindicato, então, o que ele exige aqui, o Brenner Nepomuceno? Um aumento salarial de 8%. Na cabeça. Do salário do mínimo, né? Então, um acréscimo aí de uns 350 euros por mês, além de pedirem bônus
mais altos e mais dias de folga. Então, é muito interessante como que as informações elas são transmitidas. Qual que é o nome daquela companhia aérea? A Lufthansa? Não, Lufthansa. A Lufthansa, a atendente, ela falou pra gente que a motivação da greve é que eles estavam pedindo um aumento salarial, mas que eles estavam perdidos ali, um pouco sem saber o que fazer, em meio a uma inflação muito alta. E ela me falou que era uma inflação de 8%. E aí, na hora, a gente parou, caramba, 8% de inflação, é isso mesmo? Eu e o Malheiros, a gente ficou meio que olhando um para o outro, confuso, assim, a gente foi pesquisar. 8%, na verdade, é o reajuste que eles pedem, né? E a moça do aeroporto já falava assim, não, eles não estão acostumados com inflação alta. E isso é muito interessante, como que as pessoas percebem a economia, percebem esses assuntos de reajuste de preços, inflação. Na verdade, a gente tem um patamar ali de inflação na casa dos 2%, tá? Mas para eles é muito alto. E outro ponto que eu acho disso tão interessante, que acaba afetando a nossa vida, claro que a gente ia diretamente para lá, mas o efeito escala dessa greve. Então, assim, existem aeroportos, vários aeroportos do mundo domésticos têm um efeito aí negativo, né, gerado por isso. Afinal, é uma economia mais industrializada da Europa. E, aqui certamente a gente tem um efeito nos voos domésticos, né? Se a gente tem um efeito nas empresas negativo nas empresas aéreas brasileiras, imagina as empresas aéreas da Europa inteira. Então, é efeito cascata, né? De custos mais altos para todo mundo, gente gastando dinheiro, processando umas às outras. Como a gente vai processar aí? Obrigado, Latam. E, portanto, agora, segunda, a gente tem aeroportos de Frankfurt, Munique, Stuttgart, Bonn, não sei falar Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Berlim e Leipzig. Manuel? Não, Liechtenstein não. Vamos cuidar com a palavra em alemão aí, porque... E aí deixando bem claro, né, que os empregadores aí, então, os funcionários ali querem 8% de reajuste e que cerca de 350 euros, que dá ali cerca de 123 mil reais, né? E os empregadores, por outro lado, diz que essas requisições são infundadas e que não existem recursos suficientes para isso. Então a gente tem aí uma estabilização na greve, vamos ver qual lado vai ceder nessas pressões. Indo agora para outra notícia que envolve a China, que impõe tarifas de 15% sobre produtos agrícolas que os chineses importam dos Estados Unidos. Mais uma reação a essa guerra comercial entre as duas potências, né, Brenner? Eu estava olhando para nossa plateia aí. Agora tem plateia aqui. Eu não sei o que você me perguntou. Eu fico tímido. Então, as novas tarifas chinesas sobre produtos agrícolas dos Estados Unidos, né? A China impõe aí tarifas de 15% sobre frango, trigo e milho e 10% sobre a soja, carne suína e bovina, em resposta às tarifas que o Trump ali colocou contra o partido chinês. Não tem muito que delongar sobre essa informação, é basicamente a China fazendo tarifas sobre a importação norte-americana e em resposta ao que os Estados Unidos fez. Só que isso mostra um movimento geopolítico muito maior, né? Que é um movimento de centralização de economia para forçar, mesmo eu perdendo, o outro país também perder. Então, na verdade, o que a gente está acompanhando no médio prazo é ver quem cai primeiro. Um dando uma facadinha ali na barriguinha do outro para ver quem sangra primeiro e morre mais. Então, todo mundo se ferra com isso? Não necessariamente. Estados Unidos prejudica a economia no curto prazo para tentar ganhar da China no médio e longo prazo. A China está fazendo o mesmo. Como que nós aqui, grandes brasileiros, conseguimos sair com isso? Se a gente conseguir permanecer sem receber tarifas da exportação dos nossos produtos para esses dois grandes parceiros comerciais que temos, mantemos ok, seguimos nossa vida como grande fazenda aí do mundo que não tem uma industrialização por bobeira e também por pressão cambial. Além disso, a gente tem retaliação meio que semi-paralela ali, China com Canadá, que eu vi esse final de semana, que 100% em alguns produtos, né? Então, o Canadá que está com essa briga com os Estados Unidos, jogando para a China batendo no Canadá e a China se planejando para retaliar todo mundo também ao mesmo tempo, cada vez mais. Existe uma expectativa de, além de arrefecimento da economia norte-americana, uma recessão no curto prazo.
Então os discursos do Trump não são mais tão bem recebidos de maneira calorosa pelos economistas, pelos técnicos do mercado, né, que já jogam as projeções para baixo, apenas para o seu eleitorado aparentemente. Então, cenas para os próximos capítulos. Pau na máquina. E engraçado que quanto que isso é importante? É sempre uma guerra de tentar se sangrar o outro, deixando que ele te sangre para ver quem dura mais tempo. Só que o que derruba um presidente, o que derruba um primeiro-ministro é inflação. Então, não importa quão grande, quão forte, quão apaixonada é a sua ideologia, a partir do momento que você vai comprar alguma coisa e aquela coisa você não consegue comprar por falta de poder aquisitivo, mesmo mantendo o seu câmbio, você fica puto com o governo e se derruba o governo. Então, o que derruba o governo é a inflação, então isso pode ser um problema aí no médio prazo para o Donald Trump. Também temos aí, então, a outra notícia que é a inflação medida pelo IGPDI, a inflação da indústria, né, que disparou 1% em fevereiro. Cara, esse é um indicador naturalmente mais volátil. Nos últimos meses ele não vinha apresentando tanto movimento. Quando eu falo mais volátil, porque varia muito. Imagina o IPCA, né, que é o indicador mais usual, aí, o oficial, variando, no caso, 2%, 1% todos os meses, né? Então a gente tem um problema de expectativa de preços aí. E o Douglas queria falar uma curiosidade sobre isso, que você ficou falando no café da manhã, sobre o sobre como que isso impacta em alguns produtos específicos, né, Douglas? Pode falar bem alto que pega aqui no microfone. Vem aqui no meu cangote aqui, vem.